Olá, hoje é quarta-feira, né? Dia da nossa aula. Então hoje nós vamos falar a respeito da partida direta. Partida direta inteligente. Por que eu resolvi falar da partida direta inteligente? Porque hoje a parte elétrica, né, as partidas elétricas, o centro de controle de motores, os painéis elétricos, de maneira geral, ou seja, a eletricidade, a engenharia elétrica está muito associada à automação. Quase todas as plantas industriais, elas possuem um centro de operação integrado, onde o operador tem controle de toda a indústria, de todos os processos industriais, parte a parte, né? Então, as usinas, por exemplo, sucroalcooleiras, que é um polo industrial muito grande aqui na minha região, quase todas não, eu vou dizer todas têm todo o seu processo industrial automatizado e cada vez vão aperfeiçoando mais. Então a elétrica e a automação estão sempre juntas. E cada vez mais, né? Cada vez menores os equipamentos, mais inteligentes, mais autônomos, independe da operação da intervenção humana, né? Ou tem aí uns mecanismos como a IHM, né? Que é a interface homem-máquina, onde a comunicação fica bem automatizada, né? Então, por isso que eu resolvi falar da partida direta inteligente. Você sabe o que é uma partida de motor? Para você que nunca ouviu falar disso, para você que não conhece um painel elétrico, para que não conhece um CCM, eu vou te falar para que serve e como ela é aplicada. Então, as partidas elétricas dão início ao funcionamento do motor. É muito importante que você tenha uma partida. Não é igual, por exemplo, a gente liga a nossa geladeira lá na tomada e o motor já parte, né? Não é assim, é diferente. Você precisa de um conjunto de componentes que vão controlar aquela partida, vão proteger, controlar e, como que eu diz, vai controlar a manobra, né, daquele motor. Que hora que vai ligar, que hora que vai desligar. Então, é preciso que você tenha um conjunto de componentes elétricos que formam aquela partida. Então, a partida elétrica que vai dar funcionamento ao motor. Os motores elétricos são responsáveis pela maior parte do consumo de energia elétrica produzida no Brasil. 48% da energia gerada no país é consumida pelos motores elétricos da indústria, né? É consumida pela indústria, que é onde tem a maioria dos motores elétricos, né? Motores elétricos de potências elevadas, de tensão elevada, né? Então, sendo assim, a partida de um motor é um evento que necessita planejamento e manutenção. Não é de qualquer jeito. Eu vou fazer aqui assim, de qualquer jeito. Não. Tem todo um critério, tem toda uma norma a ser seguida, todo um critério tanto dos fabricantes, né? Quanto para quem vai fazer o projeto, para quem vai fazer a montagem dessas partidas. Tanto dentro do painel, quanto lá no campo, né? Então, do contrário, se não houver um planejamento, né? Há uma diminuição da eficiência energética e gastos desnecessários, podendo ocasionar, inclusive, problemas nas instalações, né? Então, precisa de um planejamento e precisa de manutenção também. Não adianta você fazer uma partida de um motor ou um centro de controle de motor e largar lá e nunca mais olhar para ele, né? É uma coisa que requer manutenção periódica, requer planejamento, paradas programadas, é um planejamento, né?
Requer, por exemplo, se a indústria tem uma série de motores que não podem parar nunca, requer um planejamento de em quanto tempo vai se trocar de partida, né? Primeiro uma partida 1, partida 2, partida 3, partida 4 iguais. A partida 1 vai funcionar, por exemplo, 2 meses, a partida 2 mais 2 meses, e assim, revezando para que aquele processo não pare, né? Isso requer planejamento, né? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da partida direta em si, né? A partida direta é aplicada aos motores de baixa potência, com velocidade constante. Se for de velocidade variável, a gente tem outro dispositivo, que é o inversor de frequência, né? No caso aqui, nós vamos falar só da partida direta. Então, algumas indústrias adotam partidas diretas para motor a partir de 30 CV, até 30 CV. Outras até 20, no máximo, né? Aí alguém me perguntou, nossa, mas uma partida de 10 CV é uma partida de corrente muito alta. Não, uma partida de 10 CV em 220 volts corresponde a uma partida de 20 CV em 440, tá? Então, algumas indústrias fazem partida direta até 20 CV em 380 ou 440 volts. Na indústria, é muito difícil ter aí a tensão 220 partindo motores, porque a corrente fica elevada, os cabos começam a encarecer e assim vai, né? Então, a tensão na indústria normalmente é 380 ou 440. Hoje em dia, como aqui nas indústrias sucroalcooleiras, elas geram a própria energia, né? Elas geram aí, tem seus próprios geradores. Então, normalmente é 440, tá? Ela tem até 690 também. Estão usando muito 690 porque cada vez mais os equipamentos estão pedindo mais potência, né? Então, motores de potência muito elevada, a partida é feita em 690 volts. Mas isso não é o caso aqui agora, né? Então, a gente vai ficar com partida direta, em alguns casos até 30 CV, em outros casos até no máximo 20 CV. A partir daí, utiliza-se soft starter, né? Para velocidade constante. Bom, nessa partida, o motor recebe tensão nominal em curto período de tempo. Quer dizer, eu recebo a tensão total ali nele, então naquele períodozinho a corrente vai lá em cima. Só para você entender, eu vou te mostrar aqui o gráfico da partida direta. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Aqui. Tá vendo? Aqui é a curva corrente-tempo. Olha aqui o pico de corrente que dá na partida, no períodozinho da partida. De 6 a 8 vezes a corrente nominal. Então, você pensa bem no tamanho dessa corrente. Você imagina um motor grande, ter uma corrente desse tamanho. Haja instalação, né? Por conta de todos os problemas da partida de motores com potência elevada, é que foram surgindo os equipamentos, os drives, né? Soft start, inversores de frequência, para resolver esse pico de corrente aí. Nós tínhamos um pouco antes de surgir soft starter e inversores de frequência, a gente tinha as partidas com chave compensadora ou chave triângulo estrela, mas também tinha lá seus problemas e não eram, essa rampa aí não era tão suave, né? Então tinha lá suas limitações. Com isso surgiram então as soft starters, inversores de frequência, para resolver justamente esse pico de energia aqui, ó, que às vezes até derrubava a instalação da pessoa, da indústria, apagava tudo, dava um blackout, era aquela confusão. Então, as partidas, os drives veio resolver isso. Então, por isso que a partida direta ela é aplicada a motores de baixa potência, porque aí a corrente não é tão grande assim. Ela é 6 a 8 vezes a corrente nominal, mas num curto período de tempo, né? A gente vê aqui pela essa curva que é um período pequenininho. Até aí o motor parte, vai girando e chega à corrente nominal e se estabelece, né? Bom, aí como
como a gente viu, a potência da partida tem que ser, os motores de partida direta tem que ser de baixa potência, né? Não pode ser um motor de alta potência, porque senão a instalação não aguenta esse pico de energia aí, né? Então, por isso, motores pequenos. Tem algumas indústrias, por exemplo, a Raízen, que é esse grande fornecedor aí sucroalcooleiro, né? Ela usa a partir de 40 CV. Todas as partidas, todos os motores a partir de 40 CV já é com soft starter. Quer dizer, ela aceita partida direta até próximo a 40 CV. Né? Ou seja, a instalação dela suporta esses picos de energia aí, tá? Então, se for um motor grande, você imagina, um baita pico de corrente, né? Haja equipamento, haja instalação para suportar isso naquele momento, né? Então, a quantidade de energia que vai ser necessária para vencer a inércia inicial aí do motor, né? E esse pico de energia pode provocar aí uma queda na instalação, uma queda de tensão na instalação, né? Isso eleva o consumo de energia e pode ocasionar problemas na rede, né? Um dos prováveis problemas é a possível sobrecarga do sistema, né? Se você tem um motor muito grande, uma partida direta. Por isso, ela é recomendada para motores pequenos de baixa potência, né? Então, a partida direta poderá ser composta por disjuntor motor e contator. Só isso? Só isso. Um disjuntor motor e um contator é suficiente para fazer uma partida direta. Esses dispositivos adequados para a partida direta, eles já suportam aí a corrente de partida. Tá? Eles já são preparados para suportar a corrente de partida. Tá? Então, o disjuntor motor é um disjuntor específico para seccionamento e proteção termomagnética dos motores, né? A proteção térmica e a proteção magnética, que é a proteção contra curto-circuito, né? E os disjuntores motores têm uma enorme gama de faixas de ajuste para motores pequenininhos até 100 amperes você pode usar um disjuntor motor, né? Ele vai até 100 amperes. O disjuntor motor, porque tem outros disjuntores, os disjuntores de caixa moldada próprios para a proteção de motores, eles têm correntes maiores. É outro modelinho, né? O disjuntor de caixa moldada é um pouco maior, ocupa mais espaço, a cablagem que ele pode receber cabo mais grosso, né, e tal. Mas como nós estamos falando de partida direta para motor pequeno, vai ser então disjuntor motor. São disjuntores pequenos, tá? Eles possuem elevada capacidade de curto-circuito, né? O que facilita, né, a sua utilização. Motores pequenininhos até 100 amperes, você pode usar tranquilamente um disjuntor motor, porque ele tem boa capacidade de curto-circuito. Até 100 kA, dependendo da faixa de ajuste, ele vai até 100 kA, tá? Então, é muito fácil utilizar, né? É fácil de escolher, vamos falar assim. Tem um oferecimento enorme aí no mercado de disjuntores motores, né? Então, depois vem o contator, que é o dispositivo responsável pela manobra do motor, né? Ou seja, a sua partida, a sua parada. É o contator que é o responsável para essa ação, né? Então, quando você tem um botão de liga, por exemplo, você vai energizar a bobina do contator. O disjuntor vai ser para proteção e o contator vai ser para manobra, né? Então, deixa eu te mostrar aqui como que é esse dispositivozinho. Aqui, ó. Tá vendo? O primeiro aí é um disjuntor motor, o segundo é um contator e já vai direto para o motor lá no campo. Essa linha aqui que você está vendo, uma parte fica no campo, que é o motor, e a outra parte fica dentro do painel, fica dentro do CCM, né? Então, esse conjuntinho aí é suficiente para se fazer uma partida direta não inteligente, uma partida direta comum, sem nenhuma inteligência, vamos falar assim, né? Então, esse conjuntinho forma uma partida direta. E ele aciona muito bem e há uma enorme gama de componentes para atender uma faixa bem grande de motores, tá?
até 30 CV. Até com a Raizen, por exemplo, aceita até quase 40 CV. Então, né, a instalação dela suporta. Se seu cliente fala, não, os motores aqui na minha fábrica até 40 CV partem com partida direta tranquilamente, sem problema algum. Então, você pode fazer, né? Quem vai determinar isso é o seu cliente, né? Antigamente, a gente não tinha essa composição aí. A gente não tinha disjuntor motor, né? Quando eu comecei minha carreira, não tinha disjuntor motor. Tinha disjuntores, caixa moldada, e quando eu precisava de um disjuntor que atendesse uma capacidade de curto-circuito muito elevada, para uma corrente pequena, a gente usava fusível. A gente usava fusível, que era o responsável pela proteção magnética, o contator, que era responsável pela manobra, e um relé térmico. Hoje em dia, o relé térmico é mais caro, ele sozinho é mais caro que o disjuntor motor. Por quê? Ele está sendo descontinuado, né? Pelo menos na Siemens é assim, que eu trabalho muito com Siemens, né? Então, o relé térmico ficou muito caro. E a composição de disjuntor motor é ótima, ocupa pouco espaço. Esse conjuntinho pode ser acoplado, tem um dispositivozinho que acopla o disjuntor motor no contator, sem você precisar fazer fiação. Não é ótimo? Um encaixa no outro perfeitamente. Então, esse conjuntinho você coloca no trilho, já está pronta a sua partida. É só vir com um cabo de entrada, de alimentação, e com um cabo de saída que vai para o motor. Pronto, acabou, está pronta a sua partida. Antigamente, não, a gente tinha que fazer o fusível, passar a fiação do fusível até o contator, do contator até o relé térmico. Depois surgiu um dispositivo que acoplava o contator no relé térmico, mas aí tinha o fusível. Depois, como o fusível ficava em base aberta, começou a ter problemas, a dar choque. Depois da NBR 5410, não podia mais. A gente tinha que colocar o fusível em bases fechadas. Aí surgiu as seccionadoras fusíveis. E assim foi, né? Foi evoluindo, os equipamentos foram evoluindo de acordo com as necessidades, tanto de manutenção quanto de proteção do operador e da pessoa que faz a manutenção, né? Então, não tinha disjuntor motor naquela época. Então, a gente usava fusível, deixa eu te mostrar aqui como que era a composição da partida. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto. Não tenho foto, mas eu tenho um diagraminha aqui, ó. Acho que é esse, deixa eu ver. Aqui. Esse diagraminha, tá vendo aí? O fusível, o contator, o relé térmico. Tem até um comandinho dele aí. Então, a gente usava isso, mas aí tinha que montar a base, tinha que montar, se fosse fusível de azed, tinha que montar a base, o anel de ajuste, deixa eu ver, base, anel, parafuso, cobertura, uma série de acessorinhos. Então, você imagina você montando um equipamento lá, não sei na onde, que não tem loja elétrica, e faltou o anel de ajuste do fusível de azed, que é uma porcarinha lá, mas sem ela não funciona, né? Não fixa lá na base. Então era uma série de detalhinhos cheio de problema e demorava para montar e, bom, a sorte que surgiu o disjuntor motor, né? Então, a gente usava fusível, contator e relé térmico, mas ocupava espaço no painel, porque se fosse fusível de azed, ó, imagina três fusíveis assim, ocupa espaço. Ou o NH, 3 assim, ocupa espaço. O disjuntor motor, um conjuntinho, fica desse tamanho, rapidinho, né? Você monta e já está pronto, né? E, além de ocupar mais espaço no painel, essa configuração fusível, contator e relé térmico também gastava tempo para montar, né? Imagina, montar uma por uma. Imagina um CCM aí com 20, 30 partidas, demorava, né? Tem gente que não gosta quando eu falo que eu não uso mais.
eu não uso mais fusível. Fusível é muito bom, sim, eu gosto do fusível, ele protege muito bem, né? Então, quando eu falo que eu aboli esse tipo de partida com fusível, o pessoal me manda recado reclamando, fala, eu uso muito, eu gosto muito. Sim, é muito eficiente, é muito bom realmente. Mas dependendo da sua configuração aí do seu CCM, se o seu CCM for do tipo compartimentado, o fusível vai te atrapalhar muito, porque você vai precisar de uma gaveta maior para caber o fusível, né? Então, nesse caso, o disjuntor motor contator resolve perfeitamente, tem uma faixa bem grande, uma gama grande de faixas de ajuste, então ótimo, tá? Bom, nós temos também a configuração de disjuntor somente magnético, com contator e com o relé térmico, ou disjuntor termomagnético, às vezes ele não tem a faixa que você precisa, então você põe um disjuntor termomagnético. Isso foi usado também antigamente quando não tinha disjuntor motor. Vou te mostrar aqui como era. Acho que é essa aqui, ó, tá vendo? Tem um disjuntor, um contator e tem também um relé térmico, mas isso também é redundante aí o disjuntor com o relé térmico, tá vendo? Você tá vendo que lá em cima o disjuntor tem a faixa de ajuste térmico? Então, às vezes você tinha que fazer a faixa de ajuste térmico do disjuntor diferente do ajuste térmico do relé térmico para que o relé térmico pudesse realmente proteger o motor. E o disjuntor ficaria apenas para proteção magnética, né, de curto-circuito. Mas aí começa a ficar redundante e começa a gastar dinheiro à toa, não é mesmo? Eu preferia colocar fusível do que uma instalação desse porte aí, desse modelinho aí. Nessa instalação você pode ver que o comando tem sinalização, tá vendo? Naquela outra que eu te mostrei o comando não tinha sinalização. Bom, então continuando aqui, eu particularmente aboli essa configuração, essa com disjuntor, contator e relé térmico e a fusível, contator e relé térmico. Eu aboli, eu só uso disjuntor motor e contator e pronto, está resolvido, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui com você. Bom, e aí, então, quando o CCM é inteligente, como que a gente faz, né? Como que a gente faz para transformar essa partida direta? Bom, quando o CCM está inserido em uma automação, uma rede de comunicação, ele deve possuir a comunicação com o supervisório, dependendo aí do tipo de supervisório que a pessoa precisa, você tem que fazer uma rede de comunicação adequada. Então, nós temos que usar um relé inteligente, acoplado à partida direta. Então, entre o contator e o motor, eu vou colocar um relé inteligente. Ele vai fazer a comunicação daquela partida com o supervisório ali da automação do seu cliente, né? Então, ele é o responsável pela comunicação da partida direta com o supervisório. Passa pelo PLC e do PLC vai para o supervisório, tá? Eu não sei se você sabe o que é PLC, é um programador lógico controlável. O CLP, controlador lógico programável. Muita gente fala assim também. Então, o CLP é responsável, ele pode fazer partida e parada, é a parte de automação. Quem conhece de automação sabe muito bem o que é isso, né? Então, vamos falar então um pouquinho a respeito do relé inteligente, né? Que relé que é esse? Vamos começar definindo, né, o que é o relé inteligente. Ele é um dispositivo que implementa todas as funções de proteção e comando para motores de velocidade constante. Isso é importante ressaltar. Um aluno me perguntou um dia, eu vou usar com inversor de frequência o relé inteligente? Não precisa, porque o inversor de frequência já tem a comunicação nele. Ele já tem um dispositivo, um módulo de comunicação nele. Aí com a Soft Start, eu também posso usar o relé inteligente? Não precisa, ela também já tem
o módulo de comunicação dela. Só a partida direta não tinha, então por isso surgiu o relé inteligente para ser implementado aí junto com a partida direta. Então é para motores de velocidade constante. Outra pessoa me perguntou: eu tenho que colocar um relé inteligente para o disjuntor motor, um relé inteligente para o contator? Não. Você vai colocar um relé inteligente para o conjunto de partida. Todo aquele conjunto vai ter apenas um relé inteligente, tá bom? Então, utilizando o relé inteligente, possibilita, através de uma conexão de rede, a comunicação entre a partida direta do motor e os sistemas que controlam e supervisionam o processo no qual o CCM está inserido, né? Então, por exemplo, tem uma caldeira, todo o processo da caldeira, toda a parte de controle da caldeira é feito automaticamente por um PLC. E o CCM, ou seja, as partidas e a parte de força daquela caldeira, que vai fazer movimentar os motores, tem que estar integrado nessa automação. Como fazer isso? Através de soft starter, inversores de frequência e partidas diretas com relé inteligente, né? Então, o CLP controla tudo isso, que hora que vai partir o motor, que hora que vai parar, que hora que vai aumentar a velocidade de um determinado motor, que hora... Tudo muito bem, porque lá tem controle, quantidade de água, quantidade de calor, quantidade de bagaço que vai entrar. Tem uma série de variáveis que precisam ser controladas para que a caldeira produza o vapor necessário, né, para movimentar a turbina. Então, há uma série de variáveis que precisam ser controladas. Só um CLP realmente para fazer esse controle. Antigamente não tinha CLP, todo esse controle era feito com instrumentação. E havia instrumentadores muito craques nisso, viu? Hoje em dia tem o pessoal que faz programação de CLP que são muito craques também. São maravilhosos. Aliás, é uma área muito linda essa de automação, viu, gente? Maravilhosa. Bom, então continuando aqui, o relé inteligente aplicado à partida direta é configurável através de um software específico, então tem que configurar também, tá? Mas é facinho de configurar, o software é bem amigável, tranquilo, dá para configurar. Se você for uma pessoa estudiosa, se você for uma pessoa que presta atenção nas informações que estão sendo dadas, que gosta de ler os manuais de instalação e tudo, não vai ter problema nenhum, porque ele é bastante amigável, muito fácil de fazer a programação dele, tá? Então, ele é configurável através de um software específico e disponibiliza dados operacionais como leitura de corrente e leitura de tensão. Eu quero saber, eu não vou colocar um voltímetro nem um amperímetro nessa partida, mas o meu relé inteligente, ele dá essa informação. Se você colocar uma IHM, por exemplo, na porta associada a ele tem uma IHM que você pode colocar, então você tem ali, pode fazer a leitura da tensão e da corrente daquela partida, né? Também ele dá diagnósticos como o tempo para trip, o tempo para alarme, se a temperatura de determinado processo passar de 100 graus, a gente tem que parar esse motor. Então, o relé inteligente te ajuda a fazer isso, dá esse diagnóstico. Ou então, se a temperatura está passando de um limite mínimo, faz um alarme, soa alguma sirene ou acende alguma lâmpada, aí o operador já sabe que ali está tendo algum problema, né? Ou então também como dados estatísticos, ele também dá isso, como número de manobras e horas de operação. Olha, o seu motor já foi manobrado tantas mil vezes, o seu motor está operando há tantas mil horas, né? Então, você já sabe, você pode programar aí a manutenção daquele motor, manutenção daquele processo, sei lá, né? Ou seja, todas as informações de processo através de suas vias de comunicação. Então, o relé
inteligente fornece todas essas informações. Olha que importante que é esse instrumento, hein? Né? A partida direta era um equipamento eletromecânico que não fornecia nada. Se a gente queria saber a corrente dele, a gente tinha que colocar um TC, tinha que colocar uma informação que transforma corrente a 4 a 20 mA, mandar para o CLP interpretar qual que era aquela corrente. Então era aquela mão de obra. Agora não. Com o relé inteligente, através da rede de comunicação, ele fala, ó, a corrente desse motor é tal, a tensão que está indo para esse motor é tal. E o operador ou o técnico de manutenção toma aí as medidas necessárias, né? Ou não toma medida nenhuma, que tá tudo bem, não é mesmo? Bom, então, vamos aí ver como que é essa composição, né? Essa aqui, ó, tá vendo? Ó, tem aí o disjuntor motor, tem aí o contator e tem aí o relé inteligente que eu coloquei um Simocode da Siemens, mas a WEG tem, o SRW01, a BB tem, a Schneider tem, a Eaton tem, se bem que Eaton e Schneider agora é a mesma empresa. Então, a Rockwell tem, o E1, o E3, dependendo da possibilidade de comunicação, como o Simocode tem, o ProS, o ProV, né? Dependendo do que você precisa saber, tem aí essas diferenças. O ProS é mais simples, o ProV é mais sofisticado, né? Então, como o Simocode é um equipamento eletrônico, você precisa levar, ele aceita corrente até no máximo de 5 amperes ou de 1 ampere. Então, você precisa colocar na linha de alimentação um TC. Tá vendo aqui os TCs? Ó, não sei se está dando para ver. Tá muito clarinho, né? Que eu fui fazendo uns remendos para fazer mais rápido. Ficou muito clarinho. Então, esse pretinho que você está vendo aqui é o TC, ele vai direto na linha. Por exemplo, um motor lá de 10 amperes, de 16 amperes, essa corrente vai passar nesse dispositivo pretinho aqui, que é o TC do relé inteligente, Simocode no caso. Mas todos precisam de TC, não só o Simocode, tá? O da BB precisa, o da WEG precisa, os da Rockwell precisa, tá? Todos têm. Por quê? O relé inteligente é um dispositivo eletrônico, então a corrente que ele recebe é até no máximo de 5 amperes, tá? Então, ou menor ainda, nem sei direito. Eu acho que é um TC, ele só me dá a faixa aí, a saída dele aí é correntes pequenas, tá? Então, você precisa colocar um TC, mas não pode ser um TC qualquer. Eles são pares casados. Cada relé inteligente tem o seu TC, ok? Você não pode colocar um qualquer, não. Então, sempre o parzinho casado. E esse outro dispositivozinho aqui, ó, é uma IHM, que você pode colocar ou não. A IHM do Simocode, por exemplo, é um equipamentozinho caro. Então, se ele não for essencialmente necessário, não coloque, tá? Isso aí pode encarecer o seu projeto. Imagina você com 20, 30 partidas diretas, cada uma com a sua IHM, não vai dar certo, né? Alguns clientes pedem uma IHM e vai usando uma única IHM em várias partidas diretas, mas isso aí fica meio um recurso técnico alternativo meio gambiarra, né? Então, só use se o seu cliente exigir que quer a IHM, então você coloca. Se ele não exigir, não coloque, porque ele é um equipamento carinho, tá bom? Bom, então, o comando do motor pode ser feito tanto localmente, através das entradas digitais do Simocode, né, ou do relé inteligente, como através do modo de operação que é a IHM. Né? Se você não tem IHM, você faz pelas entradas digitais, você coloca um botão de liga, um botão de desliga, entrando ali nas... Eu vou te mostrar, eu acho que eu tenho aqui um esqueminha de comando, eu vou te mostrar. E também remotamente via
um sistema de automação via a comunicação dele. Então, ele tem IHM, que você pode fazer o liga-desliga do motor aí. Se você não tem HM, você vai fazer nas entradas digitais dele, você vai colocar os botões, o botão de liga, o botão de desliga, ou então você pode usar o módulo dele de comunicação que já está inserido nele. Você não precisa pedir um módulo de comunicação, você já pede o relé inteligente com a comunicação que você precisa. Ah, minha rede de comunicação aqui é DeviceNet. Ah, minha rede de comunicação aqui é Profibus, é Profinet, é Ethernet. Então, de acordo com a rede de comunicação lá da automação do seu cliente, você pede o relé inteligente já com aquela comunicação. Ele já vem pronto. Você não precisa pôr um módulo adicional nele, tá bom? Então, através de módulos, à prova de falhas, o relé inteligente oferece o desligamento seguro de equipamentos, protegendo pessoas e máquinas. Máquinas. Nossa, quase que não sai. Então, é um equipamento extraordinário. Ele é bem inteligente mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui para você ver o comandinho dessa partida, como que é feito. Escolher outro, acho que esse aqui, ó. Ah, não é esse não, desculpa. Vamos ver, é esse aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tem uns botõezinhos, não sei se está dando para vocês verem, é muito pequenininho, né? Aqui tem o botãozinho de liga e o botão de desliga. Esse esqueminha tá sem IHM, tá vendo? Aqui o relé inteligente, o TCzinho, associado ao relé inteligente. Então, ali na entradinha, nas entradinhas digitais dele, eu coloco um botão de liga e um botão de desliga. Eu posso fazer esse comando manualmente na porta do CCM, na porta daquela gavetinha ali, ou daquele compartimento, sei lá, onde ele estiver instalado, né? Se eu tenho IHM, eu não preciso fazer esse esqueminha, eu já diretamente na IHM eu já posso colocar, porque ele tem um cabo que liga o relé inteligente à IHM que vai ficar instalada na porta. É um cabo próprio, né? Não é qualquer cabo, é um cabo próprio. E eu posso fazer o liga-desliga pela IHM. Nesse caso, deixa eu parar de compartilhar. Nesse caso, quando eu tenho a IHM, nela mesmo tem uma teclinha LR, que é um local remoto. Quando ela está no local, na posição local, o comando é feito através dela. Quando está no remoto, o comando é feito através da rede de comunicação, tá? Bom, no caso da partida com relé inteligente, o disjuntor motor pode ser somente magnético, porque a parte de sobrecarga, a parte térmica, fica sendo controlada pelo relé inteligente. Mas não é obrigatório. Essa que eu te mostrei aí, vamos voltar lá. Essa aqui, ó, pode ver que o disjuntor motor aqui colocado é somente magnético. A parte térmica quem ficou responsável pela parte térmica foi o relé inteligente, tá? Mas não é obrigatório. Você pode usar o disjuntor motor termomagnético, que é mais barato do que o disjuntor motor somente magnético, e fazer a sua partida tranquilamente. Você vai usar apenas do relé inteligente a comunicação e os dispositivos de comando, tá bom? Bom, então você ainda pode colocar uma chave seletora nessa partida, manual automático, de tal maneira que quando na posição manual, a partida e a parada do motor vai ser feita através dos botões, né, na porta. E na posição automática, essa partida vai ser feita através do CLP pela rede de comunicação, né? Sendo as redes de comunicação mais usuais do Brasil DeviceNet, Ethernet,
Profibus, Profinet, Modbus. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Tem outras aí, mas essas aí, por exemplo, ó, DeviceNet, quem usa muito DeviceNet é a Rockwell. DeviceNet e Ethernet é a Rockwell. A Profibus e Profinet, a Siemens. A Siemens, a ABB tem todos, DeviceNet, Ethernet, Profinet, Profibus, ela tem um dispositivo que faz como que eu falo? Essa forma de acoplar, né, as redes. E a ABB tem, a Schneider tem, a VEG tem também, todas essas, ela tem o módulozinho. Você pede, ó, eu quero o dispositivo inteligente com módulozinho de DeviceNet, eu quero o relé inteligente com módulozinho Profibus, Profinet, assim vai, né? A Profinet é muito específica da Siemens e a DeviceNet muito específica da Rockwell, tá? Agora a VEG, a Schneider, ela tem outros módulos lá, a ABB também, tá? É mais amigável, né? Então, quando o comando da partida inteligente for por IHM, né? Sem botões, na própria IHM tem aquela teclinha LR que eu falei, né? No L é comando local e no R é comando via rede de comunicação. Assim, a sua partida direta, que é um dispositivo eletromecânico, que era um dispositivo eletromecânico todo acanhado, fica um dispositivo eletromecânico inteligente. E com um dispositivo muito inteligente realmente, que é esse relé. Né? O Simocode aí da Siemens, o SRW01 da VEG, o da BB não estou lembrando agora. Então, você pode pesquisar a respeito desses dispositivos na internet, você encontra facilmente esses dispositivos, viu? E para que você entenda como que ele funciona, aí é muito simples, muito fácil, tem o software dele direitinho, mas você fazendo você faz todos. É muito simples, é muito amigável. Então, se você precisar que a sua partida direta comunique com o seu sistema supervisório, então coloque um relé inteligente, né? E isso vai fazer com que essa partida fique bastante versátil, tá bom? Uma partida simples, fácil de ser feita e inteligente, não é mesmo? Bom, então era isso. O que a gente tinha para falar hoje a respeito de partida direta inteligente. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta relativamente a isso, se você gostaria de entender melhor, ver o comando, como que é feito, manda uma mensagem para mim, pode ser no direct, não tem problema. Eu respondo para você, tá bom? Esse seu feedback é que me faz aí criar novos conteúdos para vocês mesmo, porque é para vocês esses conteúdos, né? Para você especificamente esse conteúdo. Então, por exemplo, muita gente me perguntou isso a respeito. Como é que é esse negócio de partida direta inteligente? Eu não entendo como que eu vou colocar, como que é, onde que eu... Não te falei que um aluno me perguntou, eu coloco um relé inteligente para o disjuntor, um relé inteligente para o contator? Não coloca. Por isso que eu coloquei essas imagens para você entender como que é feita a partida direta inteligente. Tá bom? Então, um grande abraço para você, uma boa tarde e a gente se vê na próxima quarta-feira. Bye, bye!